Boa tarde a todos e bem-vindos a mais este evento cultural. Hoje será enfocado o conhecimento milenar do povo egípcio, que revelou grande maestria, não só na área do conhecimento em geral, mas também na parte da espiritualidade. E dessa forma nos deixou um grande legado e que perdura até hoje. Quem vai nos falar sobre esse tema é a Soror Cristina Ferro Queiroz, que profissionalmente é analista junguiana, hipnoterapeuta clínica e pesquisadora na área de psicologia analítica. Há 30 anos vem ocupando na Ordem Rosa Cruz e nesta loja vários cargos ritualísticos e também administrativo. Ela exerceu a função de matre, arauto, cantora, guardião externo, guardião interno, portadora do archote, secretária da junta e diversas comissões. Coordenadora da recepção, coordenadora da biblioteca e do curso de gestante, porque na ordem nós prezamos a vida enquanto ela ainda está no útero, né, Sora? Então isso é muito, muito bom a vocês saberem que temos esse benefício da nossa frequência aqui. Então agora eu peço, por favor, a Sora Cris, nos dê a palavra. Muito bem-vinda. Em primeiro lugar, obrigada, Leonora, pelo convite. Agradeço ao mestre por ceder esse espaço, mestre Alex, e a egrégora, aos irmãos, aos fracos e sorores Rosa Cruz, que durante todos esses anos da minha caminhada, tanta coisa boa me proporcionou. Em primeiro lugar, eu queria saber, quando a gente fala da civilização egípcia, o que vem na cabeça de vocês? Alguém gostaria de se arriscar, dar um palpite aí? Qual é a ideia, a imagem que vem à sua cabeça? Alguém? As pirâmides, por exemplo. As pirâmides, tá. Que mais? Faraós. Ocultismo. Os faraós. Ocultismo. Ocultismo. Uhum. Mistério, né? Bom, a gente estuda, né, em história geral, tem uma época que a gente estuda a civilização egípcia. Para mim, sempre foi assim, a civilização egípcia era envolta justamente no mistério. Eu pensava na grandiosidade dela, quando via as pirâmides, e, digamos assim, a serenidade e a harmonia dos faraós, que era isso que era passado. Ou pelo menos eu tinha também essa percepção. E agora, nós vamos ver um pouco disso, tá? Um pouco de tudo isso. A grandiosidade dessa civilização que por tantos anos, olha, foi das primeiras civilizações. A primeira foi a Mesopotâmia, que foi assim o berço da civilização mesmo, mas quase simultaneamente tivemos assim o desenvolvimento da civilização egípcia. Então, ela é antiquíssima, mais antiquíssima assim que a civilização chinesa e outras, né? Agora, são mais de 5.000 anos de história, 5.000 anos, vamos dizer assim, porque depois ela foi se desintegrando, foram tendo ocorrências, fatos, que foram fazendo com que viesse a sua decadência. Bom, de qualquer forma, resumir em assim, um pouco tempo, um pouco mais de uma hora, esses anos todos, é muito difícil. Então, assim, vamos manter um foco, primeiro, para a gente entender tudo, entender essa civilização tão diferente, que inclusive até a escrita era totalmente diferente da nossa. Vamos pensar assim, o principal, vamos dizer assim, a linha mestra da civilização egípcia é que esse povo e seus governantes prezavam muito a harmonia entre a alma e o corpo, entre espírito e matéria, entre o concreto e o material, tá? Vou começar aqui, como surgiram? Bom,
A história dos egípcios remonta ao período neolítico, que é o período em que o ser humano se utilizava de instrumentos, pedra lascada, fazia ferramentas para poder caçar, para poder comer, viver, e também, vamos dizer assim, coisas que estavam plantadas, raiz, pegava e comia, tá? Caçava, comia, sua subsistência estava garantida, e depois iam para um outro lugar. Então eles eram nômades, eles iam para outros lugares, tá? Agora, o que acontece nessa região aqui, que é muito fértil, a região do Nilo, eles descobriram que lá eles tinham abundância de vegetação, descobriram que eles poderiam plantar e poderiam criar animais, né? Não necessariamente precisavam estar indo para todos os lugares. Quando o ser humano descobre que ele pode se fixar num lugar, ele se torna sedentário, aí começa a surgir um povoado, porque o ser humano, ele não anda sozinho, ele está sempre em grupos, né? Até porque para sobreviver um ajuda o outro, um depende do outro. Então, nessa região aqui, nessa região começaram a ter grupos de pessoas, grupos de homens que se fixaram. Tá? Esses grupos eram chamados de nomos e eles tinham um governante. O governante desses nomos eram os nomarcas. Tá? Ainda não eram os faraós. Tá? Os faraós vêm depois, ainda bem no comecinho, já é o embrião, já está surgindo, está crescendo. Então, vamos dizer assim, nessa região, à volta das margens do Nilo, esses povos foram se desenvolvendo, foram crescendo em número e alguns começaram a se juntar com outros, porque começaram a ocupar a terra, já que estavam tendo uma vida sedentária. Então, grupos se juntaram aqui e formaram o Baixo Egito. Outros grupos aqui foram grupinhos foram crescendo, tornaram-se grupos maiores, formaram o Alto Egito. Aí nós já temos a civilização egípcia mais próxima do que nós conhecemos em história. Tá? Aí já tiveram reis, faraós, já começaram os faraós, as primeiras dinastias. Tá? Porém, há uma coisa, o Alto Egito e o Baixo Egito, eles eram realmente assim, como reinos independentes, vamos dizer assim. Conforme foram crescendo, e os faraós, vamos dizer assim, o ser humano começa a evoluir, ter consciência do que ele pode, do que ele não pode fazer, de como governar. Então, quando chegou um determinado tempo, tudo isso aqui eu estava falando começou em 5.000 a.C. E depois, aqui o Baixo Egito e Alto Egito, foi nesse meio tempo até 3.000 anos antes de Cristo, quando ele se tornou um reino só. Acabaram se juntando, tá? Sob o domínio de um faraó. Antigamente tinha o faraó, antigamente antes desse período tinha o faraó do Baixo Egito e do Alto Egito. Depois se tornou um reino só. E nós vamos ver que em outras ocasiões da história do Egito se separa e depois se une novamente, tá? Essas duas áreas. Bom, então eles se juntaram. Agora eu vou passar aqui uma cronologia. Isso que eu falei até agora estava aqui nessa parte, ó. A época protodinástica do Egito, onde teve a unificação. Nós vamos dar uma puladinha, teve todo esse período, a história é longa, né? Então vamos direto aqui para o apogeu. Esse aqui, nesse período, esse novo império, dinastias 18ª e 20ª, daqui foi o auge da civilização egípcia. Vamos dar um pulo, porque eles foram se desenvolvendo. Agora, tem uma coisa, nesse tempo, até chegar a esse auge, não é que todo mundo viveu, os egípcios viveram sempre em total harmonia. Sempre tinha conflitos internos, assim como individuais. As pessoas
Mas o que eles tinham, assim, de importante, de mais importante, é que eles tentavam resolver os conflitos, tentavam conversar, achar uma solução. E é por isso que eles viviam em harmonia, sempre pautados pela harmonia entre alma e corpo, entre, vamos dizer assim, o espírito e o povo todo. Então, os faraós, eles eram, assim, eles tinham muito poder e eles também era atribuído, assim, uma ligação com o divino. Tá? Então, vamos dizer assim, quando o ser humano descobriu, esses governantes descobriram que eles tinham uma ligação espiritual, podiam ter uma ligação espiritual, é que surgiram os faraós. O Egito teve reis e faraós. Faraós eram justamente os que tinham ligação com o divino. Bom, eu vou me ater mais aqui a eles, vou falar brevemente sobre esses aqui, Hatshepsut, Akhenaton, Tutankhamon e Ramsés II, que foram os faraós que mais, cuja gestão o Egito mais prosperou. E depois falarei assim um pouquinho sobre essa parte aqui, que é a decadência deles. Bom, então, prosseguindo, Hatshepsut era uma faraó. Ela era filha de um faraó chamado Tutmés I, que teve ela como filha e teve um filho chamado Tutmés II. Ele quis que os dois se casassem, porque os faraós, eles queriam, vamos dizer, o cargo de faraó, a regência do Egito como faraó, era hereditária. Então, eles não queriam misturar com outros, inclusive porque eles achavam que eles tinham uma ligação divina com o divino. Então, eram todos casamentos, muitos deles consanguíneos, né? E não vou entrar assim, em maiores detalhes para não me estender muito, mas o importante é entender isso, que era hereditário. Aliás, não só os escribas também, que eram muito ligados ao faraó, também era cargo hereditário, e por aí vai. Bom, mas voltando aqui a Hatshepsut, ela era, por ser mulher, ela não ia herdar o trono quando o pai dela falecesse. Então, quem herdou foi o irmão dela, com quem ela casou, Tutmés II. Eles não tiveram filhos, mas ele teve um filho com uma concubina. Então, ele teve um filho, então seria o Tutmés III, né? E só que o Tutmés II, o marido da Hatshepsut, ele morreu muito cedo. E o filho dele era pequeno, era muito criança. E ela assumiu o governo do Egito como faraó mulher, sendo regente da criança, do governo que seria da criança. Só que depois ela gostou. Ela começou a cuidar, ela cuidava muito bem, o Egito teve um grande desenvolvimento no período em que ela governava. E aí ela gostou. Depois eles tiveram lá os seus desentendimentos, quando o que seria verdadeiramente o faraó, quando ele cresceu um pouco mais, mas não vou entrar nessa história. Agora, vocês vejam que interessante, a gente conhece muito a história de faraós homens, pouco se fala da Hatshepsut. Aliás, tentaram durante muito tempo, o próprio Tutmés III e outros apagar registros do que ela fez, do período dela como governante do Egito. Mas algumas coisas ficaram e hoje nós temos esse conhecimento, ainda bem. Aliás, fora ela, também uma outra conhecida nossa foi a Cleópatra, já bem mais para frente. Tá? Então, a mulher podia ser faraó, desde que ela tivesse nascido dentro da nobreza, e desde que tivesse uma chance como essa, que aconteceu com Hatshepsut. Olha, eu queria só chamar a atenção, eu vou fazer também de vez em quando uns parênteses para contar algumas curiosidades, tá? Algumas têm a ver com coisas que nós conhecemos hoje, e outras não, mas são interessantes. Por exemplo, a Hatshepsut, ela está usando aqui esse adorno. A gente vê aqui o Akhenaton, ele tem uma barba.
enrolada num fio, tá? Esse tipo de cavanhaque. Só que esse tipo de adorno, ele era tão importante, tinha tanto valor quanto uma coroa. Então, por isso que a gente vê essa faraó com esse adorno, tá? E ela tentava ao máximo, vamos dizer assim, ser respeitada. Ela era faraó, mas ainda assim tinha gente que pensava, ela é faraó, tá, mas é mulher. Não era uma coisa 100%, um poder 100% igual de homem. Ela batalhou por isso. Aliás, a mulher no Egito, agora fazendo parênteses, ela é de todas as civilizações antigas. No Egito, a mulher tinha, vamos dizer assim, o status mais próximo do homem do que em outras civilizações. Muito embora ainda não fosse totalmente, não fosse 100% equiparada ao homem. Tá? Então, as mulheres podiam se divorciar, as mulheres podiam, se elas tivessem algum bem, alguma herança, elas podiam administrar, mas nem todas estudavam e era raro chegar ao poder. Elas podiam também, de vez em quando, sei lá, se elas quisessem, ocupar uma posição que o homem ocupava. Não era proibido, mas não era comum. Tá? Então, esse é um parênteses. E aqui, o Akhenaton, que veio um tempo depois dela, que o nome dele, na realidade, era Amenófis IV, tá? Ele promoveu uma revolução espiritual, filosófica, na época em que ele governou o Egito. O Egito, nós vemos que eles eram politeístas, vemos assim nas inscrições, nos desenhos, né, e mesmo em história, vários deuses com cabeças de animal, cada um representa uma característica, né? Então, ele resolveu, ele pensou, achou que não era legal ter tantos deuses, ele teve inspiração. Não, vamos acabar com esse politeísmo. O ideal, existe uma origem, um Deus. Então, ele instalou o monoteísmo, a adoração a um único Deus, que era Aton. Aton, que quer dizer Sol. E aí Amenófis IV, que era ele, mudou o nome para Akhenaton, que quer dizer quem louva Deus. Tá? Aton era o Deus Sol, do qual o nosso astro é uma representação, uma personificação. Então, isso mudou muito a vida lá no Egito, ter essa percepção, eles que eram tão ligados à espiritualidade, de que tinha um Deus único. Só que assim, depois dele, aqui um outro parênteses. Aqui nós vemos Nefertiti e Akhenaton. Akhenaton se casou com a Nefertiti. Tiveram 6 filhas e ele também teve algum filho fora do casamento, com a Nefertiti. Mas eu pus aqui essa foto, não é nem tanto para falar dele agora ou dela em si, mas para vocês verem a diferença de cor entre eles. Estudos recentes estão concluindo que a mulher, ela tinha, as atribuições delas eram todas, ou quase todas, feitas mais dentro de casa. Elas executavam seus trabalhos, suas atividades mais dentro de casa. Então, por isso elas são representadas mais com a pele mais amarelada do que a dos homens, que é avermelhada porque estavam mais fora de casa, por causa do sol abrasante que tem lá no Egito. Então, são estudos bastante recentes, tá? E se vocês olharem realmente vamos dizer assim, essa pequena escultura aqui, ela remonta realmente a esse tempo. Ela foi descoberta e eles viram isso. E começaram a vir papiros, outras representações. E realmente, se a gente for olhar na internet, a gente vai ver alguns lugares que são figuras que o pessoal coloriu. Mas se vocês olharem as figuras da época, originais da época, vocês vão ver que a maior parte das vezes a mulher tem uma pele mais amarelada que a do homem. Então, aí eles inferiram que muito provavelmente as mulheres ficavam mais dentro de casa.
Bom, voltando aqui, nós tivemos o Tutancâmon, que era filho do Akhenaton. O Tutancâmon mudou tudo. Durante a gestão dele, também, o Egito foi bem, caminhou bem, mas ele desfez o que o pai fez. Ele instaurou de novo o politeísmo. Só que o que Akhenaton tinha feito, que era promover o monoteísmo, deixou uma raiz muito forte, que foi adiante. Então, voltaram a ser politeístas, mas com aquela semente de que poderia haver um Deus só para adorar. E depois temos, por último aqui, daquela época, do auge, o Ramsés II. Ele foi, de todos eles, o que mais desenvolveu a civilização egípcia, que desenvolveu a cultura, arquitetura. Na gestão dele, no governo dele, realmente o Egito teve, assim, se tornou assim, bastante desenvolvido. Bom, vamos lá. Esses são os mais importantes. E agora, e a sabedoria egípcia? A sabedoria deles, toda essa cultura, esse desenvolvimento, né? Como ela era transmitida? Ela era transmitida, vamos dizer, sabedoria iniciática, tá? Então, ela era transmitida através de iniciações, oralmente, e de três escritas, a demótica, a hierática e o hierógrafo, tá? A demótica era mais simplificada, era de uso popular, era mais o povo em geral que usava. A hierática era mais simples, utilizada pelos escribas dos papiros, onde tinha tratados médicos, tratados científicos, matemática, enfim. Era bem específico para esse tipo de conhecimento. E hieroglífica, que era considerada sagrada e era utilizada pelos sacerdotes. E essa até é a escrita com a qual nós estamos mais familiarizados, quando a gente olha desenhos, imagens em livros, na internet, ou mesmo nos templos egípcios, ou em inscrições de estátuas, daquelas estátuas gigantescas, tem sempre alguma coisinha escrita nesse tipo de escrita. Bom, falar brevemente sobre elas. Aqui nós temos um exemplo da escrita demótica, a hierática. Aqui é o papiro de Ebers, que é um tratado de uma cirurgia traumática, tipo, sei lá, ortopédica. Não estou bem familiarizada, eu li a respeito, mas não sei precisar. E a escrita hieroglífica, tá? Que era praticamente desenho só. Né? Só que assim, a demótica era chamada, tinha assim, vamos dizer, um apelido, escrita de bronze, a hierática escrita de prata e a hieroglífica escrita de ouro. Isso é uma coisa muito recente, que foi dita assim, por estudiosos que exploraram muito, até tendo muita coisa, muitas descobertas. Então, se vocês se interessam pelo assunto, vejam bastante sites idôneos, né, de grupos que estudam seriamente. Vocês vão ver que tem muitas descobertas. Agora, por que eu coloquei isso aqui? Porque é daí que veio os gregos. Houve uma época que os gregos começaram a ir para o Egito. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante. E os gregos levaram, conforme a profundidade ou o assunto, a importância do assunto que era narrado por essas escritas, elas eram chamadas de escrita de bronze, prata ou ouro. E conforme a importância, chegava no ouro, que era a escrita sacerdotal. Os gregos pegaram essa ideia e depois levaram para as Olimpíadas, que até hoje vigora. A gente tem a medalha de prata, de bronze, de prata e de ouro. Né? Então, é uma curiosidade, vem dessa época. Vamos lá. Aqui a escrita hieroglífica, que era praticamente um desenho. Aqui nós temos um instrumento que eles usavam para desenhar. Aqui ficava a tinta, um tipo de uma caneta para desenhar os papiros, e eles sempre representavam tal qual. Bom, uma coisa, é muito interessante, a gente não vai decifrar muita coisa, mas uma coisa importante é que quando, vamos dizer, um sacerdote ia falar a respeito de um ser humano, ele usava um sol. Isso aqui significava que estava se falando de um ser, de um homem e de uma mulher.
Quando eu se referia a algum assunto concreto, eles colocavam esta barra aqui do lado. Quando era um assunto mais abstrato, um conhecimento, um pensamento, eles colocavam aqui um papiro enrolado, que significava papiro, conhecimento. Temos curiosidade. Bom, aqui nós sabemos que eles tinham conhecimentos profundos de astronomia, arquitetura, engenharia, matemática, medicina, artes, filosofia. Isso aqui nós estamos cansados até de ver. Astronomia. Disse que essas 3 pirâmides aqui do complexo de Gizé, que é a Feniquerinos, que elas são cópias fiéis, estão apontadas aqui para o cinturão de Órion. Essa aqui é a constelação de Órion, como seria, né, esse caçador aqui, esse é o lutador. As estrelas em si são assim, aqui está o cinturão, e aqui o cinturão, vê que elas não são retinhas, tem uma um pouco mais deslocada para cá, são as 3 Marias, que a gente consegue ver muito claramente daqui. Então, dizem que elas estão apontadas para lá, a mesma proporção, distância, o ângulo em que elas estão. Mas isso daria uma outra palestra, então, para a gente falar, sei lá, cogitar, conversar a respeito. Tem material sobre isso também, mas são especulações ainda, não vi nenhum tratado oficial disso daí. Bom, arquitetura e engenharia, a gente conhece, vê. Arquitetura e engenharia ainda. Nós vemos aqui que a Grande Pirâmide, ela tem, dentro dela, esses túneis, esses dutos, tá? E descobriram, se existem aparelhos extremamente sofisticados hoje em dia, eles descobriram que tem uns bolsões de ar dentro, não se sabe ainda por quê. Tem muita coisa para descobrir ainda. E mais recentemente descobriram esta cavidade. Aí tem aqui a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, e tem aqui, recentemente descobriram que tem mais uma Câmara do Filho, que eles estão chamando. Enfim, eu pus isso aqui com uma curiosidade para vocês verem o que eu vou mostrar agora. O amuleto dos faraós era o que chamam de olho de Horus, que tinha muitas representações. A escrita deles era de símbolos, era um símbolo super simbólico. E também, tudo que eles faziam tinha um significado, ou espiritual, ou sei lá, alguma coisa. Era sempre voltado para a espiritualidade. Não era uma coisa assim, crua, né? Vamos lá ver. Então, nós temos que tem antes ainda, desculpem, eu me antecipei. Tem aqui as pirâmides, a mais alta delas, comparada com edifícios e, vamos dizer assim, aqui é aquela nave Apolo, para vocês verem a altura delas, para quem nunca foi, para ter uma noção, tá? Só uma curiosidade. E aqui, voltando, tinha um amuleto, o faraó usava um amuleto, que é chamado olho de Horus, que dizem que é a representação do terceiro olho, que é a glândula pineal. Bom, enfim, tem uma série de coisas, nós vamos ver isso na medicina. Mas aqui, se vocês olharem a configuração do que tem dentro da pirâmide, é igual a esse aqui. Aqui, vocês conseguem ver as linhas? Então, aí que está. O olho de Horus, será que eles fizeram a pirâmide dentro dela, num raio-x, se você fizer uma secção, será que eles fizeram de acordo com o olho de Horus ou o olho de Horus foi baseado nisso? De qualquer forma, o olho de Horus é um símbolo bastante significativo. Podíamos discorrer sobre ele durante muito tempo aqui, mas não é o escopo. Bom, aqui na matemática, a gente vê um papiro de Ebers, eles desenvolveram muito na matemática para a construção de canais, diques, celeiros, pirâmides. E a medicina tem uma coisa muito interessante. Vamos dizer, a ideia central deles, dos egípcios, que era unir corpo e alma, matéria e espírito, a gente vê aqui. Aqui vamos dizer assim, era um médico que ia fazer um tratamento e aqui na mão ele tem um incenso, porque eles usavam a medicina tradicional, vamos dizer, bem a alopatia e também encantamentos ou ervas, alguma coisa assim, e acendiam um incenso.
para tornar o ambiente mais calmo e facilitar curas. Se formos pensar bem, vamos dizer, eles criavam uma situação de bem-estar para acalmar a pessoa e poder tratar melhor. Não era assim. Bom, a medicina ainda tem papiros que mostram oftalmologia, parto, tem um monte, eu peguei aqui só um. E próteses. Quer dizer, precisava ser bem adiantado, né, para conseguir fazer as próteses, ainda que seja meio rudimentar, porque eles enterravam os mortos, então se faltava uma parte, eles colocavam a prótese, mesmo para os vivos. É uma coisa que nem sempre a gente imagina, mas já tinha nessa época. Então vocês veem que nesse prazo do surgimento deles, do Neolítico, até aí, não é muito avançado? É muito avançado para a época. Né? É muito pouco tempo, um intervalo de tempo muito pequeno para ter tido um desenvolvimento tão grande. Mas nós vamos ver, tem mais coisas que nós vamos ver para aprender a origem. Bom, os instrumentos cirúrgicos, gente, isso aqui é muito parecido com os de hoje. Tá bom, esses aqui são mais rústicos, assim, em termos de material, mas pinça é pinça, alicate é alicate, e eles já usavam. Isso daqui também, aqui está colorido, né, uma adaptação, mas tudo isso aqui são papiros, e esse e o outro anterior, tudo isso está em papiros que eles registraram, tá? Vamos lá. E a medicina? Olha só aqui. Está sendo feita uma mumificação. Mas olha quem está fazendo. É um ser chamado Anubis, um deus deles, chamado Anubis. Tá? Então, estão fazendo uma coisa bastante, vamos dizer assim, muito terrena, tirando os órgãos, fazendo a mumificação, mas não sem esquecer, não podem esquecer a espiritualidade. Então é um Deus que está fazendo nessa representação. Agora eu vou mostrar, falei do Anubis, eu vou falar aqui uma coisa que era comum. Os egípcios, quando uma pessoa falecia, não era falecia e acabou, eles acreditavam que ia ter uma vida após a morte. Só que a pessoa tinha que ter uma vida idônea, correta, justa, para ela poder usufruir dessa vida além da morte. Tá? Então, o que eles faziam? Aqui é o que eles chamam de tribunal de Osíris. Osíris era o deus principal, teve uma lenda do Osíris, era, vamos dizer, o ideal de vida dos egípcios, o Osíris. Tá? Então, aqui é chamado tribunal de Osíris. Nele, o falecido está sendo levado por Anubis, aquele deus chacal que a gente viu, para ser julgado. Como que era feito o julgamento dele? Aqui tem a balança de Maat. Maat é essa deusa com uma peninha aqui em cima da cabeça. Tá? Ela era a deusa da ordem, da verdade e da justiça. Então, o morto tinha que comparecer a esse tribunal para saber se ele tinha tido uma vida realmente justa, correta, idônea, e ele merecia, se ele merecia ir para a vida eterna. Como era feito isso? Através do coração. Se ele fosse, ele tinha aqui 2 pratos na balança, desses 2 braços, aqui eles pesavam o coração, e aqui eles punham a pluma, a peninha que está na cabeça da Maat, que é leve. O coração tinha que ser leve com uma pena. Se não fosse, então a pessoa não poderia usufruir da vida eterna. Se fosse, como é o caso desse rapaz aqui que faleceu, veja só, foi pesado, está mais ou menos aqui igual, e aqui está depois ele sendo conduzido para a vida eterna. Aqui é o Tote, que está escrevendo, anotando tudo, o peso. Se o coração não fosse mais pesado, significava que ele não tinha sido justo, não tinha levado uma vida digna. Então, ele não viveria a vida eterna. E esse ser aqui, esse Deus, aqui hipopótamo, leão, e acho que é leão, e aqui a cabeça de jacaré, de crocodilo, ele comia o coração e a pessoa não tinha vida eterna. Era uma forma como eles viam que a alma do morto
ela deveria seguir um caminho, e é assim que eles iam saber que caminho ela ia seguir, ou se ela ia ser impedida de prosseguir. Bom, mas voltando, né, nós estamos falando de medicina, eu fiz os parênteses lá, e agora aqui. Novamente o olho de Horus, também, se vocês forem olhar, ele tem uma correspondência ao cérebro, e aqui no meio onde estão as glândulas principais. Aqui está o tálamo, até aqui a medula oblongata e o hipotálamo. A pineal não está aqui representada, mas ela é a glândula do terceiro olho, tá? Que dizem que é onde tem poder, que liga a gente, dizem que liga a gente com o nosso mundo material, com o nosso mundo, com o mundo espiritual, né? Que liga vamos dizer assim, o nosso intermediário, a nossa forma de acessar o mundo espiritual. Bom, vamos lá. Alguns procedimentos médicos, eles, e até remédios que usamos nos dias atuais, remontam à civilização egípcia. O óleo de rícino, o ácido acetil salicílico, anestésicos opiáceos, porque eles faziam cirurgias, e própolis para cicatrização. Bom, agora, quem instruiu esse povo em todo esse saber, que em tão pouco tempo, menos de 5.000 anos, chegaram a todo esse saber? Há hipóteses. Teve um grande historiador, esse chamado Maneton, ele viveu em 3 a.C., e ele fez um escrito assim, bem detalhado da história egípcia. Ele conta coisas assim, fabulosas. Ainda assim, muito do que ele escreveu foi destruído, mas ainda existem algumas coisas. E o principal que ele escreveu foi, e até peço assim para vocês registrarem, Era de Ouro. Ele falava que os egípcios tinham lembrança de uma era anterior, uma era de ouro, onde eles já tinham chegado assim ao auge, né? E que eles tinham sido governados por Osíris, que era a representação e personificação da consciência crística do Antigo Egito. O que é essa consciência crística? É uma elevação de consciência, de percepção, para quem não está familiarizado. Então a gente chama de consciência crística, que Cristo e alguns avatares alcançaram uma consciência cósmica, vamos dizer assim, uma noção maior, uma percepção em outro nível. Tá? Então, a volta de Osíris era o ideal egípcio. Seja, fosse em termos de povo, para a civilização realmente se manter ou desenvolver mais, ou individualmente, a pessoa ampliar sua consciência. E existia uma personalidade ancestral, segundo ele, que viveu no Egito nos primórdios do tempo e ensinou ao povo egito a escrita hieroglífica, que era um código para a transmissão da sua sabedoria. Misterioso, né? Mas vamos lá ver. Bom, voltando aqui, agora nós vamos entrar nessa parte aqui, ó. Tá? Em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito. Depois deles, Alexandre o Grande, que até tem um filme que narra bem a vida do Alexandre, né? Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia, o imperador da Macedônia, também invadiu. O que aconteceu? Nessa época, vamos dizer, quando chegou nesse ponto dessa sabedoria toda dos egípcios, todo esse conhecimento, toda essa prática deles, os povos vizinhos que foram surgindo abriram o olho. Opa, o que eles têm? Então, acendeu a cobiça, começaram a querer ir para o Egito para saber de onde vinha essa sabedoria. Eu quero aprender com eles isso. Espera um pouquinho, eles são tão poderosos, fazem coisas assim magníficas, grandiosas, né? São ricos. Eles tinham assim coisas em ouro, objetos em ouro. Então, quer dizer, acendeu a cobiça de outros, que começaram a vir. E foi aí que vieram os persas e conquistaram o Egito. Mas depois veio Alexandre o Grande, que era macedônico, e derrotou os persas. Mas ele ficou lá, ele queria ser o faraó. Ele tomou o Egito, expulsou os persas, escravizou uns, expulsou outros. Só que tem o seguinte, não era só chegar lá e dizer assim, agora eu vou ser o faraó. O faraó a gente sabe que era
ele tinha que ter um dom especial, uma ligação com o divino, conforme eles diziam. Então não era chegar, não é assim, eu tomo a terra e agora eu mando. Então não prosperou. Então não deu certo, ele não ficou lá muito tempo como, vamos dizer assim, governante. Teve um general. Posteriormente, o Egito foi dominado também pelos romanos, retirando Cleópatra e conquista árabe. Então são as maiores invasões, tá? Mas voltando lá ao Alexandre o Grande, ele conquistou o Egito e queria ser seu faraó. Então, olha só, o império dele era tudo isso aqui. Ele chegou até aqui. E aqui importante, tem Alexandria, uma cidade que foi chamada de Alexandria em homenagem a ele. Tá? Só que ele não conseguia governar, não conseguiu ser faraó, porque não é assim. Não é o seu faraó e pronto, como já falei. Mas teve um general dele que era extremamente culto e deu valor para tudo. Ele subiu ao trono, aí sim, ele foi aceito. Ele subiu ao trono egípcio e começou uma nova dinastia. Só que olha o que ele fez também, esse Ptolomeu I. Ele fundou a biblioteca e o Museu de Alexandria, que se torna famosa, a biblioteca, né, se tornou famosa e fomenta a peregrinação dos homens cultos e sábios da Grécia Antiga ao Egito. Um dos sábios gregos que foi Platão, que lá ficou por 13 anos. Tá? Então, vamos pensar assim, antes vinham teve aquelas invasões, pessoal querendo explorar, né? Alexandre o Grande quis explorar, dominar, mas, vejam bem, o Ptolomeu I, que já era mais culto e talvez com valores mais próximos do que, mais ligado aos valores egípcios, né? Entendendo como era, ele criou essa biblioteca e o museu. Então, ele deu uma chance para todo o conhecimento dos egípcios ser arquivado. Então, ele montou lá essa biblioteca com todos os papiros e os sábios começaram a vir pessoas também de outro nível, Pitágoras e Platão, por exemplo. Eu pus aqui só que agora, só para vocês entenderem, eu estava falando que a origem do conhecimento, da sabedoria egípcia, nós temos hipóteses baseadas nos escritos de Manetho e de Platão. Platão escreveu muito, porque ele ficou 13 anos lá. Ele escreveu muito sobre os egípcios, aprendeu muito. Bom, quando ele retornou à Grécia, depois daqueles 13 anos, ele escreveu 3 livros. A República, que mostrava um modelo de governo brando, bem no estilo daqueles dos antigos egípcios, do período ainda pouco depois do Neolítico. E escreveu Timeu e Crítias, que Timeu descreve um sistema cosmogônico e Crítias apresenta uma descrição da Atlântida. Bem, eu até vou falar uma coisa para vocês. Quem não leu, se quiser ler, não se assuste. Tem gente que não gosta, tem medo. Não vou ler, Platão é muito difícil. Não é difícil. Pode ser chato para quem não gosta do estilo, mas vale a pena olhar, é extremamente acessível. Tá? Então, vocês podem ver essas passagens que eu estou comentando com vocês e que eu vou comentar mais agora. Bom, é muito importante a gente saber assim, o que tem, o conteúdo desse Timeu e Crítias, porque, vamos dizer, fora o que o Manetho nos apresentou, isso aqui também é importante para a gente saber a origem dos egípcios, a origem do conhecimento deles. Bom, Timeu e Crítias são verdadeiros tratados alquímicos. Eles falam da Atlântida e é flagrante a origem egípcia dessas obras. Abordam a criação, os deuses, sem falar que era Egito, mas ele se inspirou, ele escreveu. Ele estava descrevendo o Egito. Os deuses, elementos de transmutação, abordam ainda conhecimentos sobre as glândulas, órgãos do corpo, a perda de uma era de ouro, sem ter falado com Manetho, ele comentou também no seu livro, ele fala de quanto ele sentia ter perdido uma era de ouro. Que era de ouro era essa? Era uma era bem anterior, né?
a origem da sabedoria da Atlântida, a religião, o ritual e o sistema de governo. Olha o ritual, né? Os egípcios, eles tinham aquela essência de manter a harmonia entre alma e corpo, espírito, matéria. Um ritual. Ou seja, eu podia ter narrado um monte de coisas simples, mas ele contou que havia rituais na Atlântida. E ele ainda, esses dois livros versam sobre a harmonia entre o corpo e a alma. É sempre isso. Dizem que eu estou repetindo, está toda hora aparecendo. Bom, em Critias ele descreve um templo principal de Atlântida, descrição essa idêntica ao imenso complexo da grande pirâmide de Gizé. Só que ele não fala o que é. Mas quem conhece sabe, é idêntico. E ele ficou 13 anos lá. Escreveu tudo logo depois que chegou do Egito para a Grécia. E segundo ele, a Atlântida não seria um continente isolado, mas abarcaria um imenso território do qual fazia parte a África atual. Ou seja, a Atlântida não era uma coisinha, não era era um continente imenso, que devido a fissuras vamos dizer assim, do solo terrestre, teve um cataclisma e parte submergiu, mas não tudo. Então, ele até descreve lá que havia, isso aqui porque tinha Atlântida continente e o centro dela. Ele descreve como círculos concêntricos, ali da distância. É bastante interessante. E vocês vão ver muita coincidência com medidas e com, vamos dizer assim, com monumentos egípcios. É bem interessante. Bom, vamos lá. E o que mais pensavam os egípcios? Para os egípcios, o templo, mais do que um lugar de reverência, era a imagem terrena do cosmos, era o próprio Egito. O faraó era imparcial. Ele era norte, sul, masculino, feminino, a corda que ligava o céu e a terra, e ele velava para que se cumprisse o compromisso com Maat. Lembra a deusa da verdade, da justiça, da ordem, né? Então, esse era o foco do faraó. Ele poderia ter alguma opinião divergente em relação a alguma coisa, mas ele punha, esse era o foco. Quando ele estava governando, ele deixava de lado a opinião dele para fazer o que, se fosse não fosse gerar harmonia entre o povo, ele então não manifestava. Ele seguia, essa era a lei dele, seguir o compromisso que tinha com uma arte, ordem, justiça, verdade, né? Bom, então, quando fala assim, ele era norte e sul, masculino e feminino, ou seja, ele era tudo. Ele não tomava partido. Bom, para os egípcios, tudo fazia parte de uma grande ordem universal, tudo fazia parte de Deus. E isso se refletia na vida diária. Desde a tarefa mais simples, como semear o trigo, até no movimento de uma estrela do céu, ou na realização dos rituais. Ou seja, não somos sozinhos, não estamos isolados. Somos parte de um todo. Individualmente, somos parte aqui desse grupo. Esse grupo é parte de um maior, e nós pertencemos ao cosmos. Somos parte do cosmos. Somos uma coisa só. Bom, aqui vai repetir. Os egípcios se lembram da Era de Ouro, em que foram governados por Osíris, a personificação da consciência crística no Antigo Egito. A volta de Osíris era o ideal deles. E se olhar o ideal deles, o ideal dos Atlantes, narrado pelo Platão, a gente vai ver que é a mesma coisa. E por fim, o Egito se considerava parte da natureza e para viver em harmonia com ela. Corpo e alma, natureza, a natureza tem o seu lado espiritual, ela é um corpo, né? Ela é um corpo, tudo encadeado. É que a gente olha coisas, a gente olha assim, separado. Aquela árvore, mas a gente sabe que a árvore se comunica com outros por baixo da terra, né? O ar
permeia tudo, entra nos nossos pulmões e está aqui em volta, né? É tudo junto. Bom, entre os ensinamentos dos templos estavam as leis naturais que influenciavam mente e corpo, tratamento com a imposição das mãos e poder mental. A indução de sonho e também sua análise com a ajuda do sacerdote e profeta. Isso a gente vê não necessariamente em Timeu e Crítias, mas isso nos livros de história, vamos dizer, em artigos recentes, vocês vão ver que eles tinham esse ritual, né? Era um ritual para eles, contar o sonho, vamos sentar, analisar, interpretar. Porque eles achavam que o sonho poderia transmitir alguma coisa para eles, não era só um devaneio assim e acabou. A profundidade, né? E o Egito não teria sobrevivido por mais de 3.500 anos se não houvesse coerência entre razão e espiritualidade. É repetitivo, mas é importante a gente saber como isso é importante. É importante a gente saber como a coerência entre razão e espiritualidade é importante. E a gente tentar manter isso, mesmo hoje. Analisar as nossas atitudes, né? Agora, tudo isso vinha do Egito, e ainda hoje é uma coisa que a gente vê tantos grupos, mesmo aqui na ordem, como é importante ter essa harmonia. Bom, quando o Egito teria desaparecido, o antigo Egito físico sobreviveu quanto pôde após as invasões, que eles tiraram os aspectos externos de sua religião nas criptas dos templos que foram destruídos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quando um povo quer subjugar o outro, invade o outro, o que ele faz? No caso dessas conquistas, principalmente conquistas bárbaras, né? A gente vê o que eles fazem. Eles começam a destruir, vamos dizer assim, no caso dos egípcios, eles tinham essa espiritualidade muito forte. A gente vê nos templos, nas paredes, nas inscrições, eles pautavam a vida pela espiritualidade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos destruir os símbolos. Então, começam a destruir monumentos, começam a destruir, infelizmente, é assim. Era assim, e hoje eu vejo algumas coisas, a gente começa a analisar, será que mudou? Então, aí começa a minar, porque é para esquecer, para tirar de vista, vamos dizer assim, aquilo que representa o que aquele povo tem de mais sublime. Cruel. Mas era isso, era assim, né? Então, mesmo com isso, era tão forte dentro deles, os egípcios, que mesmo destruindo, vou botar aqui, mesmo destruindo, eles mantiveram o seu conhecimento transmitido oralmente a poucos escolhidos, a sabedoria que lhe fora confiada. Na realidade, o Egito Antigo não acabou. O que desapareceu foi o Egito físico, o Egito faraônico, mas a essência dessa civilização perdura até hoje. Então, eu penso assim, vamos ficar atentos a isso, tá? Eu acho que a gente pode transportar para os dias de hoje, para a nossa vida, manter equilíbrio entre alma e corpo, espiritualidade e matéria. A civilização egípcia durou tanto tempo porque ela manteve isso como a sua, vamos dizer assim, como seu norte. Então é isso. Sobrevive ainda o Egito nas religiões modernas, nas filosofias, seitas, fraternidades que se apoiam na liberdade individual, mesmo que sua sabedoria tenha outros nomes ou outros fundadores. Outra coisa, a tríade religiosa, não falei sobre isso, mas vou só citar, Osíris, Ísis e o seu filho, era uma trindade, era a trindade egípcia. Na hindu também, Brahma, Shiva, Vishnu, e por aí vai. Tudo isso vem do Egito. A religião, dessa forma, a busca de alguma coisa importante perdida, né? Uma terra prometida,
o ideal de Osíris, tudo. Se você for ver, tem tudo do Egito. Quem foi até o Egito pegou conhecimento e levou para fora, influenciou. Né? Tem muita coisa, lógico, não é tudo, mas tem muita coisa. E sobrevive até mesmo às nossas buscas individuais pela Era de Ouro. Quando a gente olha no decorrer da história, a gente vê que essa busca tem muitos mitos, e na história mesmo, muitos povos ou países buscando. Nós temos as nossas buscas individuais e povos buscando, o mito do Rei Arthur. Mas tudo bem, isso não é o escopo dessa palestra. Mas vamos começar a observar, a gente vai ver que todas essas coisas remontam ao Egito Antigo. Começou lá. Bom, então é isso. Aqui estão as referências, a bibliografia que eu usei. Esses dois volumes aqui, ó, são duas revistas. Elas estão pela internet, no site da Ordem Rosa Cruz, Estados Unidos. Elas são disponibilizadas. Tem muita coisa, mas só que está em inglês. Esse aqui, o Habitante de Dois Planetas, do filo tibetano, é um livro Rosa Cruz, muito interessante, que narra a vida de uma pessoa, as encarnações dela, a encarnação dela, quando ela vivia em Atlântida. É muito interessante. E cada um pode chegar à sua conclusão, tem muita coisa. E aqui também, a arqueologia, Vale dos Reis, esses documentários são ótimos. É isso, faz profundo.